Todos novamente, tanto os que nos assistem na live, quanto aqueles que nos acompanharão depois no YouTube, tá? Deus abençoe cada um de vocês. E hoje nossa reflexão está no livro de Esther, capítulo 1, de 10 a 12, ok? Então vamos lá, assim diz a palavra do Senhor. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abigtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que o serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era de extrema formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir, por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou na ira. Vamos orar ao Senhor, pedindo a luz do Espírito Santo. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é luz para os nossos passos. Senhor, nos dá que façamos a Tua vontade todo o tempo e permita, Senhor, que por meio da Sua palavra, iluminada pelo Espírito Santo, nós possamos compreender os perigos que o nosso coração nos coloca e possamos vencer tais perigos com uma vida cada vez mais consagrada ao Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, quando eu falo de perigos do coração, eu tenho que fazer uma ponderação aí, né? um parênteses. Nós que fomos regenerados pelo Espírito Santo, nós obtivemos um novo coração. Então o nosso coração é um coração transformado pelo Espírito Santo, de tal maneira que ele anseia pelas coisas do reino. Porque nós fomos feitos novas criaturas, recebemos um novo coração, nós somos novas pessoas, não é? Porque nós nascemos da água e do Espírito. O nosso velho homem morreu, não é? E é por isso que nós usufruímos dos benefícios da cruz de Cristo, ou seja, pelo sangue de Jesus, nós fomos justificados, ok? Então nós temos essa certeza em nossas vidas. Nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Aí você pode dizer assim, mas então de onde provém os meus pecados? Será que há algum resquício do meu velho homem? Será que há alguma parte do meu coração que ainda conserva os anseios da minha vida passada, da minha vida pregressa, para não ficar estranho, né? Vida passada, né? Vida pregressa? Não. O problema é que nós temos uma carne. Nós somos seres que fomos restaurados, não é? Nós somos pecadores redimidos, mas ainda a nossa carne, ainda ela está ávida pelas coisas deste mundo, não é? Até o estado de glória, quando nós estivermos com o Senhor por toda a eternidade, nós estaremos suscetíveis à nossa carne, né? Por isso Paulo diz lá em Gálatas 5, versículo 16, que andai no Espírito, né? Que nós devemos andar no Espírito, para não satisfazermos as concupiscências, os desejos da carne. Então, na verdade, essas armadilhas que nós encontramos no caminho, elas vêm de nossa carne, daquilo que não foi mortificado, das vezes em que nós não andamos no Espírito. É claro que isso é a nossa realidade, nós que fomos regenerados. O ímpio, que anda segundo um coração de pedra, que anda longe dos caminhos do Senhor, que anda segundo o espírito deste mundo, que são filhos da ira, a eles essas armadilhas
são quase que imperceptíveis, não é? Mas nós também, a Bíblia diz, não é? Tu que está em pé, cuide para que não caia. Nós também devemos ter atenção a essas armadilhas que a carne nos impõe. Então vamos lá. Quais são elas? Alegria de coração, uma falsa alegria do coração, a formosura aparente e a ira. A ira. Esses 3 pontos são muito importantes. Você tem nessa história, nesses 3 versículos, três cenas que são importantes. Você tem um rei cheio de vinho e alegre por causa do vinho. Você tem uma mulher muito formosa e você tem um rei irado. Né? São as 3 cenas. E eu gostaria de aplicar esse texto em nossas vidas essa noite, nessa devocional. Primeira coisa, meus irmãos, as pessoas buscam a alegria e a felicidade, não é? Todas as pessoas buscam alegria e felicidade. Mas, puxa vida, não é? Se esse é um anseio tão grande do ser humano, por que cargas d'água não há um versículo na Bíblia, seja feliz? Por que não há um versículo na Bíblia dizendo, buscai a felicidade? Por que não há um versículo na Bíblia dizendo, seja alegre, continue alegre, né? Você pode dizer o seguinte, pastor, mas lá em Filipenses 4 diz, alegrai-vos. Ali é um verbo no imperativo, não é? Sim, mas aquela alegria é completamente diferente dessa alegria. Por quê? Porque ali Paulo completa, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, quando a nossa alegria não está centrada no Senhor, quando ela não está ponderada pelo Senhor, pela palavra, a nossa alegria, ela extrapola os limites daquilo que é sensato. Você viu, por exemplo, Herodes. Herodes estava completamente alegre, estava no meio de uma festa, tal como o rei Assuero. Estava ali com os seus dignatários, os seus militares, as pessoas que apoiam e apoiavam o seu governo, e ele promete, Herodes, o que a sua enteada quisesse. E ela pediu justamente o que lhe era difícil de dar. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui não é essa alegria que Paulo defende na carta aos Filipenses. É uma alegria falsa. Talvez a palavra alegria seja a palavra mais citada na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, no hebraico, aser, quanto no Novo Testamento, no grego, makarios. A Bíblia em nenhum momento ela manda você buscar alegria. A Bíblia ela vai ensinar você o que é ser feliz e onde está a felicidade. O que é ser alegre e onde está a alegria. Se eu for buscar a alegria e a felicidade por minhas próprias forças, eu vou buscá-las onde? Nos vícios, nos anseios humanos, na desumanização, não é? No pecado, não é? Para muitas pessoas, o que é felicidade e alegria? É muita comida, muita bebida. Meus irmãos, nós temos que nos lembrar ali do conselho de Eclesiastes, né? Lembra de Eclesiastes ali no capítulo 9, capítulo 11? Eu sempre confundo o capítulo de Eclesiastes onde nós tratamos disso, né? Aqui, Eclesiastes 11, versículo 9. Alegra-te na tua juventude, não precisa ser só na sua juventude, né? Alegra-te e recreia o seu coração nos dias de tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos, sabe, porém, de que todas essas coisas Deus te pedirá contas.
Então, meus irmãos, o grande problema é que a nossa noção de felicidade e de alegria nem sempre está pautada por aquilo que Deus diz que é alegria. Vamos pegar um exemplo do que Deus pensa por alegria. Pegue o Salmo 1, bem-aventurado. Eu já disse para você isso domingo, né, no culto, que a palavra bem-aventurado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a tradução mais literal dessa palavra é alegria, alegre, feliz. Feliz é o homem que vai para onde quer, ouve qualquer conselho, se assenta em qualquer roda. Não. Feliz é o homem, né, que não anda nos conselhos do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ele quer agradar o pastor, ele quer agradar a esposa, ele quer agradar os filhos. Se você quiser agradar pessoas para ter uma vida digna, você uma hora se encontrará numa encruzilhada, porque nenhum homem merece dignidade. Todos somos pecadores e todos temos defeitos. E aí as pessoas vão cair naquela desculpa: todo mundo faz isso, todo mundo é assim. O parâmetro das nossas vidas não está em outra pessoa, mas está em Cristo. Está em agradar o Senhor que comprou a minha vida na cruz do Calvário. Então, eu não vou andar no conselho dos ímpios, eu não vou me deter no caminho dos pecadores, eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores, porque eu fui regenerado por Jesus Cristo, eu tenho uma vida nova em Jesus Cristo. E agora, se antes o conselho dos ímpios me satisfazia, se antes o caminho dos pecadores me agradava, se antes eu encontrava prazer na roda dos escarnecedores, agora o meu prazer está na lei do Senhor e está em meditá-la de dia e de noite. A regeneração em Cristo transformou a minha vida. Nós somos novas criaturas, nós somos novas pessoas em Cristo, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e nós temos um outro senso de felicidade. A felicidade do cristão não passa pelos vícios. Você vê aqui que o rei está com o coração alegre, mas por causa do vinho, porque ele havia bebido. E quantas vezes as pessoas buscaram essa felicidade? Eu vou citar um exemplo. Noé, ele saiu da arca, ele fez um culto em agradecimento ao Senhor, mas logo em seguida ele faz o quê? Ele planta uma vinha, ele produz vinho, ele se embebeda e traz uma situação bastante constrangedora para os seus filhos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele tem que transformar a nossa noção de felicidade. A nossa noção de felicidade. Então, por quê? A primeira armadilha de nossa carne é ser feliz, ser alegre, mas segundo o mundo e não segundo Deus. Segundo problema, meus irmãos, que nós encontramos, é que está aqui no versículo 11, né? É a beleza apenas exterior, né? Apenas a beleza exterior. A Bíblia mostra pra gente que a situação do coração influencia na beleza exterior, não é? Então, meus irmãos, aqui você vê o rei ordenando que os seus eunucos, lá no final do versículo 10, quem eram esses eunucos? Né? Você tem aqui vários nomes, que são nomes persas, né? Esses eunucos podem ser tanto oficiais específicos do rei, como era, por exemplo, Potifar, que era casado. Mas no caso aqui, irmãos, como eles adentram o harém, como eles adentram o lugar em que as mulheres estavam, eles eram eunucos, homens castrados, né?
Então essas pessoas eram castradas antes da puberdade, não é? E eles tinham esse livre trânsito ali no local em que as mulheres do rei, né, elas viviam. E a ordem é que fosse introduzida a rainha Vasti com a sua coroa. Alguns comentaristas vão dizer o seguinte, que o rei queria que ela adentrasse só com a coroa, né? Que ele queria que as pessoas a vissem nua e que assim ele ostentasse a sua mulher como um troféu, Lembre-se que esse é o 7º dia de festa. Ele está reunido com os príncipes da Pérsia, ele está diante do seu exército, provavelmente para obter recursos na guerra contra os gregos, né? Que você vê lá no filme 300 e na Ascensão do Império. Esse é o Xerxes que aparece lá, não é? Interpretado pelo Rodrigo Santoro, né? Então, ele está querendo recursos militares. E a festa foi magnífica, foi tudo perfeito. Ele quer encerrar essa festa mostrando a sua esposa, mostrando a beleza física dela, não é? Meus irmãos, como é complicado estar intoxicado pela beleza de alguém. Na Bíblia nós temos uma pessoa intoxicada pela beleza de alguém, não é? Esse alguém foi Jacó. Jacó, ele fica intoxicado pela beleza de Raquel, de tal maneira, não é, que ele vai oferecer um dote extremamente vultuoso, 7 anos de pastor, mas depois 14 anos trabalhando pela mão dela, né? Camões tem um soneto lindo sobre isso, né? Quando ele fala, né, 7 anos de pastor, trabalhou Jacó para Labão, pai de Raquel, Serranabela, não trabalhava para ele, trabalhava para ela, né? E aí Camões cita a mesma frase da Bíblia, né? Se para tão grande amor não fosse tão curta a vida, né? Trabalharia até mais, se para tão grande amor não fosse tão curta a vida. Apesar da história do amor de Jacó para com Raquel ser poetizada pelo maior poeta da língua portuguesa, que foi Camões, essa situação, meus irmãos, ela não é tão bonita assim, não é? Jacó sempre foi alguém preterido pelo pai, pelo irmão, ele era o filho mais sensível, aquele que ficava em casa, ele era aquele que era julgado incapaz de governar a sua família, mas Deus o havia escolhido, não é? E nessa história de ser preterido, quando ele chega na casa de seu tio Labão, ele vê a beleza de Raquel, ele se encanta pela beleza dela e ele acha que, tendo Raquel, ele pode alcançar tudo aquilo que lhe foi negado. De certa maneira, Jacó, ele tem o mesmo problema do rei Xerxes aqui. Ele não quer alguém para amar, ele quer alguém para ostentar como seu. Ele quer um ídolo. E esse é um grave problema de nossa geração. As pessoas não querem envelhecer. Tanto é que a indústria que mais cresce é a indústria dos cosméticos, não é? Que tenta de alguma maneira frear a velhice. Não estou dizendo que nós não devemos cuidar de nossa aparência, que nós não devemos cuidar de nossa saúde, muito pelo contrário. Asseio, disciplina, saúde são maneiras de nós cuidarmos daquilo que o Senhor nos deu. É sermos mordomos a partir de nós mesmos, não é? Mas isso se torna cada vez mais extremado, não é? E isso é um perigo, não é? Quando nós vemos apenas a aparência de alguém, não é? A rainha Vasti aqui, ela era só aquilo que ela parecia. Ela estava reunida com as mulheres dos outros reis, dos outros príncipes, ela estava fazendo uma festa para aquelas mulheres, e Assuero não imaginou que ela também poderia, com a inteligência que Deus lhe deu, com a sua persuasão, também ser instrumento do reino ali entre as mulheres dos outros príncipes.
Mas não, ele só conseguia ver a beleza física. É uma grande armadilha, irmãos, é nós só enxergarmos as aparências. Se você olhasse os fariseus no Novo Testamento, você os teria como homens de excelente piedade. Porque eram homens que jejuavam, eram homens que davam esmolas, eram homens que faziam orações belíssimas na praça. Mas Jesus vai dizer que, na verdade, eles eram hipócritas. E Jesus vai dizer que eles eram como túmulos caiados. Ou seja, eram túmulos que por fora eram muito bonitos, mas por dentro eram podres. Por quê? Porque queriam apenas a glória humana. Oravam para que as pessoas os vissem orar. Esmolavam para que as pessoas assim os vissem. E também jejuava para que as pessoas os tivessem como piedosos. Jesus diz que quem assim procede consegue os seus benefícios neste mundo e não angaria o galardão do Senhor. Meus irmãos, uma terrível armadilha da nossa carne é vivermos apenas no nível das aparências. É termos uma aparência bonita, formosa, mas um interior apodrecido, não é? Assuero, ele só se orientava pela aparência. Ele era alguém que buscava a alegria do mundo, ele era alguém que buscava apenas as aparências, não é? E agora nós vamos ver como ele se orienta pela raiva. É por isso que ele vai ser tão suscetível aos conselhos de Amã. Lembra daquela história? Me diga com quem tu andas, eu vou dizer quem você é. Não é? Ele foi suscetível aos conselhos de Amã enquanto ele se pareceu ambicioso como era aquele amalequita. Não é? Por último, nós vemos aqui no versículo 12, ele se orienta pela sua ira, pela sua raiva. Ele fica irado porque a esposa se recusou a ir à sua presença. Ela sabia que ela estava sendo levada pelos eunucos para ser ostentada como um troféu. Em nenhum momento, Assuero, ele pensou na sacralidade do seu lar. Em nenhum momento, ele pensou que isso era humilhante à sua esposa. Ele só pensou nele e nos projetos dele. Ele foi acometido pelo mal do egoísmo. A raiva é uma péssima conselheira. Ele vai expulsar a rainha Vasti do seu trono e depois ele vai se arrepender desse ato. Irmãos, é óbvio que tudo isso servia aos propósitos de Deus, porque era propósito do Senhor colocar Ester no lugar de Vasti para que ela fosse instrumento do Senhor para livrar o povo de Israel das mãos de Amã. Irmãos, a raiva, ela envenena nosso juízo. Nós vimos, por exemplo, Davi, lá em 1 Samuel 25, quando Davi não consegue de Nabal os recursos que precisava para a sua tropa, ele deseja matar Nabal, se vingar dele, matar todos os descendentes homens dele. Mas ele foi persuadido por Abigail, pela prudência e pela sabedoria de Abigail, que o livrou de derramar sangue inocente. Meus irmãos, se Davi não tivesse Abigail, não é? Que foi expressão da graça de Deus na vida dele, assim como nós temos a graça de Deus se manifestando de diferentes formas em nossa vida e nos preservando de fazer aquilo que desagrada a Deus, né? Se Davi se orientasse apenas pelos desejos de sua carne, ele fatalmente faria aquilo que era mal ao Senhor. Então nós não podemos nos orientar pela nossa raiva, né? Paulo vai dizer aos Efésios, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? Nós não podemos ficar irado. A ira, existe a ira santa, né? O que é a ira santa? É a ira dos profetas. É a ira de Jesus diante dos vendilhões do templo. O que é a ira santa? É você ver que a palavra de Deus está sendo descumprida e você agir com energia para que os desígnios do Senhor sejam cumpridos de forma cabal. Foi assim que os profetas se manifestaram. Foi assim que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Mas
existe a ira toda maculada pelo nosso pecado. A ira que se degenera em vingança, se degenera em amargura. E nós devemos tomar cuidado com essa armadilha da nossa carne. Meus irmãos, nós fomos regenerados, mas nós precisamos andar no Espírito. Há 3 armadilhas que esse texto mostra para nós, que nós precisamos nos policiar. Primeiro, a alegria e a felicidade segundo os desejos deste mundo. Eles são cruéis, eles são encantadores no primeiro momento, mas eles são grilhões que nos escravizam num segundo momento. A formosura e apenas as aparências também parecem boas, mas também são cruéis e escravizam. E a ira? A ira é uma péssima conselheira. Meus irmãos, busquemos então fazer o quê? Aquilo que diz Provérbios 16, versículo 32, não é? Sermos pacientes, sermos pessoas que dominam a nós mesmos. Esse é um fruto do Espírito Santo, o domínio próprio. Por quê? Fazendo assim, seremos melhores que os heróis de guerra e seremos melhores do que aqueles que dominam uma cidade. Que Deus dê a sua graça a nós, queria orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este momento de reflexão na Tua Palavra. Dá-nos, Senhor, que possamos, iluminados pelo Teu Santo Espírito, a fugir desses momentos em que somos enganados, quer pela alegria mundana, quer pelas aparências, quer pela ira. Dá-nos, Senhor, que permaneçamos firmes, não na ira, mas na pacificação. Não nas aparências, mas busquemos a verdade do Senhor, na sua mais alta profundidade. Que vejamos as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas parecem ser. Senhor, nos ajuda a buscarmos não a alegria, a felicidade deste mundo, mas a alegria do Senhor, que está em meditar a Tua Palavra. Nós pedimos esse nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Quer orar?